Olha, quando o papo é dinheiro, as regras parecem até meio óbvias, né? Gaste menos do que ganha, guarde um pouco, fuja de dívida, todo mundo já ouviu isso. Mas espera aí, se é tão simples assim, por que quase ninguém consegue colocar em prática? É justamente esse mistério que a gente vai desvendar aqui hoje. Vamos entender por que o óbvio é, na verdade, a coisa mais difícil de se fazer. Pois é, aqui está o pulo do gato. Existe um buraco enorme entre saber o que tem que ser feito e, de fato, fazer aquilo todo santo dia. A simplicidade das regras é quase uma armadilha, sabe? Ela esconde o verdadeiro desafio, que não é entender, mas sim ter disciplina. E é aí, nesse ponto, que a grande maioria escorrega. E para a gente ter uma noção do tamanho desse desafio, saca só esse dado. Uma pesquisa da Ambima de 2023 mostrou uma coisa que, olha, é de cair o queixo. Apenas 2 em cada 10 pessoas no Brasil conseguem gastar menos do que recebem. É isso mesmo, só 2. Isso quer dizer que 80% da população gasta tudo que ganha ou até mais. Fica claro que o óbvio, na prática, não tem nada de comum. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho aqui vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai construir a base. Depois, vamos ver a briga entre dívida e investimento, que são os dois lados da mesma moeda. Em seguida, partimos para o ataque para acelerar o crescimento. E por fim, a gente olha lá na frente, para o futuro. Bora começar? Então vamos lá. Tudo começa por aqui. É como construir uma casa, sabe? Antes de pensar no telhado de luxo, a gente precisa de um alicerce forte, de uma base sólida. E essa base tem 2 pilares essenciais que a gente vai ver agora mesmo. O primeiro pilar é uma ideia que vem lá do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E é genial de tão simples. Pague-se primeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira fatia do dinheiro que entra no mês não é para o aluguel, nem para as contas. É para o futuro. A poupança deixa de ser aquilo que sobra no fim do mês, se sobrar, e vira o boleto mais importante de todos, a prioridade número 1. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? A meta clássica que todo mundo fala é de 10%. Mas olha, se isso parece impossível agora, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O mais importante de tudo é criar o hábito. Começar com R$ 50 por mês, por exemplo. Esse valor, no início, não vai mudar o jogo financeiramente, mas o hábito de poupar, isso sim vai transformar a vida financeira para sempre. E para onde vai esse dinheiro que a gente começou a guardar? O primeiro destino, o mais importante de todos, é a reserva de emergência. Pensa nela como um colete salva-vidas financeiro. É o que vai impedir que o imprevisto, sei lá, o carro quebra, uma emergência de saúde, se transforme numa dívida gigante, numa bola de neve fora de controle. Beleza, mas qual o tamanho ideal para essa reserva? O que os especialistas geralmente recomendam é ter o suficiente para cobrir 6 meses do custo de vida essencial. 6 meses! Eu sei, parece muito, né? Mas calma. O ponto principal é começar. Ter qualquer valor guardado, seja R$ 1.000, R$ 500, já é infinitamente melhor do que não ter absolutamente nada. Ok, com a base pronta, a gente chega na segunda etapa. E agora o papo fica sério, porque vamos falar da força mais poderosa do universo financeiro, os juros compostos. É uma força que pode ser o maior herói construindo riqueza ou o pior vilão, destruindo tudo pela frente. E aqui a gente vê essa dualidade de forma bem clara. É como se fossem as duas faces da mesma moeda. De um lado, os juros trabalhando contra a gente, a dívida, com taxas absurdas, que podem chegar a 15% por mês. Do outro lado, os juros a nosso favor, os investimentos. As taxas parecem bem menores, mas com o tempo, elas fazem o patrimônio se multiplicar. Agora, olha só o poder de destruição disso na prática. Pega uma dívida de R$ 1.000 com uma taxa de 8% ao mês. Em só 9 meses, ela já virou 2.000. Em 1 ano e meio, 4.000. É uma bola de neve que desce a montanha numa velocidade assustadora. Agora, vamos virar a moeda. R$ 1.000 investidos, rendendo 1% ao mês. Para dobrar, leva 6 anos. Nossa, mas que lento, alguém pode pensar, né? E é lento mesmo, em comparação. Só que é um crescimento constante, seguro e poderoso. Com o tempo, essa bolinha de neve do bem vai crescendo, crescendo e se transforma numa verdadeira avalanche de patrimônio. Então, qual é a regra de ouro para fugir do lado sombrio dos juros compostos? É esta aqui. Vira quase um mantra. Se o dinheiro para comprar à vista não está na conta, quer dizer uma coisa só. Não dá para comprar agora. Simples assim. O caminho é outro. Planejar, juntar a grana e só depois comprar. Beleza, a gente já arrumou a defesa, construiu a base, entendeu o jogo dos juros, agora é hora de mudar a estratégia. É hora de sair da defesa e ir para o ataque.
O objetivo agora é acelerar, de verdade, a construção de patrimônio. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente essa virada de chave. Pensa bem, cortar despesas é super importante, mas chega uma hora que não tem mais de onde tirar, tem um limite. Agora, ganhar mais, bom, teoricamente, não tem limite. O ideal, claro, é fazer os dois, mas o verdadeiro motor do crescimento, o que pode mudar o jogo de patamar, está em aumentar a renda. Agora, olha que interessante o que esse gráfico mostra. É a armadilha mais clássica que existe quando a renda aumenta. Sabe o que acontece? A pessoa ganhava 2.000 e gastava 2.000. Aí, ela recebe um aumento, passa a ganhar 4.000 e automaticamente começa a gastar 4.000. A pessoa não ficou mais rica, só ficou mais cara. A grande sacada da verdadeira inteligência financeira é o que a gente vê no terceiro exemplo, pegar uma parte desse aumento e jogar para o investimento. Dá para melhorar o padrão de vida? Claro, mas o mais importante é aumentar muito a capacidade de investir. Mas, para que todo esse esforço? Poupar, investir, buscar ganhar mais. Qual é o grande objetivo disso tudo? O porquê? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, na nossa última etapa, construir um futuro em que trabalhar seja uma escolha e não uma obrigação. A urgência de planejar o próprio futuro fica muito, mas muito clara com esse dado aqui. Hoje, no Brasil, cerca de 70% dos aposentados e pensionistas vivem com apenas um salário mínimo. A realidade nua e crua é essa. Ficar esperando, dependendo só do sistema público, é um risco gigantesco. E o pior é que esse risco só aumenta com o tempo. A projeção do IBGE é bem direta. Daqui a algumas décadas, a conta da Previdência simplesmente não vai fechar. Vai ter mais gente recebendo benefício do que gente trabalhando para contribuir. Ou seja, assumir o controle da própria aposentadoria deixou de ser uma opção, virou uma necessidade. Tá, mas como é que se começa essa jornada? Vamos para um exemplo bem prático para a gente visualizar. Imagina só, começar investindo R$300 por mês. Todo mês, direitinho. E agora a gente coloca o ingrediente secreto, o mais poderoso de todos, que dinheiro nenhum pode comprar: o tempo. O plano é manter esse investimento por 40 anos. É deixar a mágica dos juros compostos trabalhar por um longo tempo. E o resultado disso tudo? Dá uma olhada. Quase 3 milhões de reais. É isso mesmo, investindo só R$300 por mês. Mas com disciplina e, principalmente, por muito tempo, o resultado é transformador. Isso prova que o segredo não é começar com muito dinheiro. O segredo é começar o mais cedo possível e não parar mais. E no fim das contas, a verdade é essa aqui. O tempo é a peça-chave. Não importa a idade, se é 20, 30 ou 40 anos. O melhor dia para ter começado foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Deixar para depois, essa é a maior inimiga de um futuro tranquilo. Então, a gente termina com essa reflexão. Nós vimos aqui um monte de regras que no papel parecem óbvias, mas que na vida real quase ninguém segue. Desde guardar R$50 até pensar lá na frente. A questão nunca foi falta de informação, sempre foi falta de decisão. Então a pergunta que fica é: qual desses pequenos passos, qual dessas ações óbvias vai começar a fazer parte da rotina a partir de hoje? Porque é essa decisão, a de começar, que vira o jogo de verdade.